Nós estamos vivendo na geração do quase. Nós estamos vivendo na geração do praticamente. Estamos quase chegando. Estamos quase cheios do Espírito Santo. Temos quase um bom tempo com Deus. Temos quase uma intimidade profunda com Deus. A gente está vivendo num tempo onde o limite da fé está nos levando a ficarmos às margens daquilo que Deus tem preparado para nós. Às margens da vida abundante, às margens da plenitude com o Espírito, às margens de uma vida poderosa, de uma vida transformadora, às margens de uma vida que impacta e transforma a vida de muita gente. Nós estamos vivendo muito abaixo do nível da glória de Deus, porque nós aceitamos o quase. Nós aceitamos o tá bom. Nós aceitamos o mais ou menos. Nós estamos nos conformando com aquilo que deveríamos estar inconformados. Sabe, em tempos onde a distração espiritual é intensa, Jesus está nos convidando hoje a sairmos do quase e entrarmos definitivamente na profundidade, no lugar onde o Espírito atua, no lugar onde o Espírito se move de fato e de verdade, em nós e pelo nosso intermédio. O Espírito está nos convidando a sermos uma igreja cheia dele. O Espírito está nos convidando a sermos uma igreja que se move nele, uma igreja que não vive abaixo do nível da glória de Deus, mas uma igreja que flui e mergulha nos seus rios. Amém, irmãos? E é isso que esse texto que nós lemos vem hoje nos ativar a viver. Ele nos convida a viver uma vida no Espírito e não na religiosidade e não na aparência, uma vida de fato de intimidade genuína com o céu. E de que maneira nós podemos andar no Espírito, viver essa vida realmente de intimidade com o céu? O texto que nós lemos, Jesus está nos seus últimos dias antes da cruz. E agora, ele vai falar sobre o fim dos tempos. E ele usa essa parábola trazendo a figura do casamento. E o casamento judaico, ele era um pouco diferente do casamento dos nossos dias. O noivo ia em busca da noiva e um cortejo precedia, até que o noivo chegava. E sabe, aquelas 10 virgens, elas representam a noiva. Elas representam aquelas que estão aguardando, como a igreja. A igreja é a noiva de Jesus. Nós estamos como aquelas 10 virgens, aguardando o tempo do noivo chegar. E as suas lâmpadas representam a fé, e o óleo representa o Espírito Santo de Deus. Agora, uma coisa que nós lemos, que nos chama a atenção, é que esse texto fala que o noivo demora. Esse texto fala que as noivas estão esperando, e é tão doloroso esperar. O que você já esperou na tua vida que doeu tanto em você? Se tem uma coisa que nós concordamos é que esperar é muito difícil. E essas virgens, elas estavam esperando o noivo, mas o texto diz que o noivo demora. E elas
adormecem. E elas dormem. Mas o noivo chega. E quando o noivo chega, ele revela a real condição daquelas 10 noivas. Aquelas 10 noivas, elas estavam no mesmo lugar e no mesmo propósito. Elas estavam na mesma condição. O que diferenciava elas não era a estrutura que elas tinham era a mesma. O que diferenciava elas era o óleo, era aquilo que ninguém podia ver. Sabe o que isso me ensina, irmãos? Isso me ensina que aquilo que revela a condição do nosso coração, poucos podem ver, só o noivo conhece. E só naquele grande momento será revelado a real condição do nosso coração. A única certeza que nós temos é que para vivermos e entrarmos nas bodas com o noivo, nós vamos precisar estar preparados. Nós precisamos estar cheios. Nós precisamos estar na condição daquelas noivas prudentes. Do contrário, a porta se fechará e nós não teremos a oportunidade de celebrar com o noivo aquilo que tanto aguardamos celebrar. Por isso, hoje, nós precisamos sair daqui com a consciência de que não existe outra opção para a gente, como igreja de Jesus. Nós precisamos estar aguardando o noivo preparados. Amém? Nós precisamos aguardar o noivo preparados.